Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dicas e Apostas, moçada. Hoje a gente vai falar sobre o SUS São Paulo. E para quem não é nosso aluno e não me conhece ainda, meu nome é Daniel Godoy, sou um dos professores de GO aqui da Medway, também ginecologista e obstetra formado pela USP São Paulo, tá certo? E antes da gente começar a nossa aula, só para a gente lembrar, no SUS São Paulo a Medway tem mais de 1.150 aprovações aí nos últimos 7 anos. 33% dos aprovados em 2024 foram nossos alunos, moçada. E na GO a gente acertou os 3 temas do ano passado, tá certo? Então bora conversar um pouquinho como é cobrado a GO na prova do SUS São Paulo, moçada. O que a gente deve esperar da prova de ginecologia e obstetrícia no SUS? Aqui, moçada, a gente tem uma prova de memorização, tá certo? Uma prova que cobra para vocês decoreba, infelizmente. Na ginecologia, a gente tem um pouquinho de pseudo-raciocínio. O que é isso, professor? Na ginecologia, eles colocam um casinho curto e aí tenta cobrar um raciocínio ali, mas na verdade é uma decoreba, uma memorização também, tá certo? As perguntas aqui são muito diretas, pouquíssimos casos clínicos, a não ser na ginecologia um pouquinho. E as perguntas são mais de julgar alternativas, então julguem os itens abaixo. É isso que você vai encontrar na prova de GO. Quase não cobra, por exemplo, diagnóstico ou até mesmo conduta. Você tem que julgar as alternativas. A dificuldade aqui no SUS é uma dificuldade moderada, tem algumas questões muito fáceis, tem algumas questões bastante difíceis, mas a maioria das questões são moderadas aí, tá certo? E as questões mais difíceis da sua prova vão ser as que vão cobrar decorebas extremas. Por exemplo, manobras do parto pélvico, já vi cair, não cai com tanta frequência, mas já caiu nos últimos 5 anos no Sul São Paulo. Classificação de Bishop, de Robson, moçada, a gente vai ver aqui, e isso cai basicamente todo ano, ou a classificação de Bishop ou a de Robson. Alterações morfológicas ali do primeiro trimestre de trissomias, um ultrassom morfológico. A última vez que caiu imagem em 2023 foi um ultrassom morfológico. E também a biologia molecular do câncer de mama, aquele luminal A, B, triplo negativo, tá certo? Isso cai também na sua prova. Além disso, é uma prova sem pegadinhas, não tem coisas escondidas nas entrelinhas, são muito diretas as perguntas. É uma prova bem organizada, quase nunca tem anulação na prova do Sul São Paulo, que cobra muito também protocolos do Ministério da Saúde, principalmente rastreamento, moçada. Você precisa ir para a prova do Sul São Paulo sabendo os principais rastreamentos da mulher. E é uma prova que cobra pouca imagem, só 2 nos últimos 5 anos. Uma foi em 2020, que cobrou uma cardiotocografia, e a outra foi em 2023, que cobrou justamente um ultrassom morfológico de primeiro trimestre, tá certo? Com uma espessura ali da translucência nucal aumentada. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre assistência ao parto, sobre contracepção e sangramento de primeiro trimestre da gestação. Outros temas que caem bastante no SUS, a gente vai conversar no Pra Cima. Beleza? Começando com assistência ao parto, moçada. O que a gente precisa saber sobre assistência ao parto para a prova do SUS São Paulo? Primeiro, indução de trabalho de parto, tá certo? Indução cai às vezes todos os anos. Primeiro, quem a gente vai indicar indução de trabalho de parto? No pós-datismo, na paciente que já chegou ali com 40 semanas e tem alguma comorbidade, ou que chegou com 41 semanas, é um pré-natal de risco habitual. Ali a gente tem que induzir o parto para interromper a gestação. A gente não chega até 42 semanas. Com 41, a gente interrompe. Uma paciente que teve uma ruptura prematura de membranas ovulares e evoluiu com coriomielite. Essa paciente está infectada. A melhor via de parto é via vaginal. Vamos induzir o trabalho de parto. Paciente que teve um óbito fetal. Não vamos fazer uma cesárea, vamos induzir o trabalho de parto. Algumas e as principais malformações fetais, moçada. Aqui também tem indicação de indução. E também alguma condição materna ou fetal que precise de resolução da gestação e não tenha contraindicação à indução ao trabalho de parto. Combinado? Quais são as principais contraindicações à indução do trabalho de parto? São as indicações de cesárea. Então aqui a gente já mata 2 coisas em uma.
Contraindicação ao trabalho de parto é igual à indicação de cesárea. Para quem a gente vai indicar cesárea, moçada? Quem tem placenta prévia ou vasa prévia. Essa paciente não pode ser submetida ao trabalho de parto. Imagine, a placenta está entre a apresentação fetal e o canal de parto. Se eu induzo o trabalho de parto, a cabeça do bebê vai saindo rasgando toda a placenta. Não pode. Obstrução do canal de parto, por exemplo, um câncer de colo uterino avançado que obstrui a passagem do bebê. Uma lesão herpética ativa, então herpes genital ativa ali no momento do parto. Gestantes com HIV, e aí depende da carga viral. A gente lembra lá, gestante com carga viral acima de 1000 precisa ter, depois de 34 semanas, não pode ser submetida a trabalho de parto vaginal, precisa fazer uma cesariana eletiva, tá certo? Paciente que já teve algum corte nesse útero, então uma esterotomia anterior, longitudinal ou corporal, ou às vezes até múltipla, paciente que já fez miomectomia, ou seja, tirou um mioma. Essa paciente, na região que ela tirou, que a gente rafiou e tirou esse mioma, é uma região de fragilidade. Se a gente induz trabalho de parto nela, essa região pode romper. E além disso, as apresentações córmicas ou também desproporção cefalopélvica absoluta. Se eu tenho uma DCP, não vai nascer esse bebê por via vaginal, preciso fazer uma cesárea. Combinado? Quais são os métodos de indução, moçada? São basicamente 5. Primeiro, o descolamento digital das membranas. Faça um toque, tá ali 2 centímetros dilatado. Vou lá e descolo essa membrana ali do útero. O que acontece quando eu descolo essa membrana? Passo meu dedo ali e faço um descolamento. Acontece que isso promove a produção de prostaglandinas endógenas e isso leva ao desencadeamento do trabalho de parto. Posso romper a bolsa, fazer amniotomia. Também vai desencadear a produção de prostaglandinas endógenas. Mas eu posso utilizar a prostaglandina, o famoso misoprostol. E esse daqui é o principal método de indução. E além disso, eu posso fazer também o uso de ocitocina e Krause. O que é o Krause, moçada? É colocar o balão intracervical, um balão de Krause ou até mesmo uma sonda de Foley, insuflar o balão. Isso vai distender ali o canal endocervical, produzindo também prostaglandinas endógenas. Esses 3 são os nossos 3 principais métodos de indução, sendo que para a gente iniciar os métodos, a gente começa com prostaglandina ou Krause. E quando que a gente já tem uma dilatação ali, mais o colo mais trabalhado, a gente passa para ocitocina. Então, como eu vou escolher o método de indução, moçada? Avaliando o quê? O status desse colo, o famoso índice de Bishop. E também as contraindicações de cada método. E aí a gente precisa lembrar da contraindicação ao misoprostol, moçada. Qual que é a principal contraindicação ao misoprostol, moçada? Cicatriz uterina prévia. Paciente já teve uma cesárea ou qualquer outra cirurgia uterina que cortou esse útero, não posso utilizar misoprostol. Contraindicação absoluta. E 2 contraindicações relativas que pode aparecer na sua prova é a ruptura prematura de membranas ovulares, acho difícil isso aparecer, mas também a placenta de inserção baixa. Veja que não é a placenta prévia, é a placenta de inserção baixa que está próxima ao orifício interno do colo, mas não chega a recobri-lo, tá certo? Mas a gente precisa lembrar de quem? Do índice de Bishop, tá certo? O índice de Bishop cai na sua prova do SUS e cai para a gente falar qual é o valor do índice de Bishop, tá certo? Então bora lá, a gente precisa tentar aqui decorar essa tabela, moçada. E aqui nessa tabela, veja que a gente tem 5 características, numa pontuação de 0 até 3, tá certo? Então a gente vai ver dilatação, vai ver a posição desse colo, vai ver a consistência desse colo, o plano de Deli, aonde que esse bebê tá, e o apagamento, moçada, o apagamento quão fininho tá esse colo, ou quão grosso está esse colo. O que a gente utiliza para decorar isso daqui? Um colo favorável, ou seja, um colo bom, é um colo padrão A, tá certo? É aquele que está aberto, é aquele que está anterior, é aquele que está amolecido, é aquele que a altura é positiva e aquele que está apagado.
Esse é o colo padrão A. Mas infelizmente o SUS às vezes cobra para a gente decorar e dá para a gente realmente a pontuação do índice de Bishop. E aí a gente tem que decorar essa tabelinha, infelizmente. Portanto, de hoje até a prova, pode ser que caia isso, você vai olhar todo dia para essa tabelinha e tentar decorar. Mas veja que segue um padrão, né? Um colo fechado vai ser 0, 1 a 2 centímetros, 1 ponto, 3 a 4 centímetros dilatado, 2 pontos, maior ou igual a 5, 3 pontos. Veja, posterior 0, intermediário 1, anterior 2, com sistema firme, médio, amolecido. O plano lá em menos 3, lá em menos 2, já chegou aqui em menos 1 e 0, de mais 1, mais 2, vai ganhar 3 pontos, que é a maior pontuação do apagamento. De 0 a 30% é 0 pontos, de 40 a 50, 1, de 60 a 70, 2 e maior de 80% apagado, 3 pontos. Então veja que vai seguindo uma sequência lógica. E por que a gente precisa saber dessa pontuação, moçada? Para saber se a gente vai utilizar misoprostol ou o Krause, tá certo? Quando a paciente tem cicatriz uterina prévia, ou se a gente vai partir direto para a ocitocina. Quando eu tenho um colo favorável, ou seja, a pontuação é maior ou igual a 9, eu já tenho um colo favorável e vou induzir esse colo com ocitocina. Agora, quando eu tenho uma pontuação desfavorável, um colo desfavorável, ou seja, menor ou igual a 6, aí eu preciso fazer o amadurecimento desse colo. Como que eu faço o amadurecimento do colo? Com misoprostol ou Krause, se ela tiver contraindicação ao miso, que seria a cicatriz uterina prévia. Pontuação de 7 e 8 eu devo individualizar, tá certo? Paciente, eu vou individualizar, ver se precisa realmente de uma maturação, se está um colo muito firme, muito endurecido, aí talvez eu precise mais do misoprostol. Se já está um colo mais amolecido, aí eu posso partir direto para a ocitocina. Atualmente, 7 e 8 a gente utiliza direto ocitocina, tá certo? As outras, a gente abaixo menor ou igual a 6, a gente utiliza o miso ou o Krause. Combinado? É isso que a gente precisa lembrar do índice de Bishop. Falando do trabalho de parto propriamente dito, dos períodos clínicos do trabalho de parto. Vamos lembrar que a gente tem 4 períodos ali clínicos do trabalho de parto. O primeiro é o período de dilatação, que é o início da fase ativa do trabalho de parto, moçada. Quando o trabalho de parto realmente começa? Quando eu tenho contrações uterinas eficazes capazes de modificar esse colo. Mas aqui, é capaz de modificar o colo como? Dilatar e esvaecer, e apagar, ficar fininho. E aqui, moçada, normalmente a gente utiliza o ponto de corte de 4 centímetros. Algumas literaturas, principalmente literaturas orientais, colocam 6 centímetros para a gente. Mas aqui leve 4 centímetros para a prova do SUS São Paulo, tá bom? E o que eu vou fazer nesse primeiro período, o período de dilatação? Uma dieta da paciente leve. Ela não pode, não deve parar de comer, porque ela precisa de força lá no período expulsivo. Então, a dieta leve. Verticalização é muito bom, moçada. Ajuda a contração, ajuda a descida fetal. Deambular. Preciso orientar a paciente que ela tem direito ao acompanhante na sala durante todo o trabalho de parto. Vou realizar toque vaginal a cada 2, 4 horas. Se eu acho que está correndo bem, a paciente está com contrações efetivas, ali 2, 3 contrações de moderadas a fortes, não tem por que eu ficar fazendo toque vaginal muito frequente. Posso espaçar mais. Agora, se não está com uma contração tão boa, eu preciso avaliar, ver se está tendo dilatação, vejo se eu não preciso intervir. Posso também fazer amniotomia se indicado, ou seja, se eu não tenho contrações eficazes, tá certo? Segundo período é o período expulsivo, ou seja, aqui a gente já chegou na dilatação total. Temos 10 centímetros de dilatação e o segundo período começa com a dilatação total e termina ao nascimento. A duração do segundo período para a prova do SUS São Paulo, que segue o Ministério da Saúde, é de 2 horas nas primíparas e 1 hora nas multíparas. Sendo que, se a paciente foi submetida à analgesia, a gente complementa, aumenta 1 hora em cada uma desses períodos. Então, na primigesta vai para 3 horas e nas multíparas vai para 2 horas. Combinado?
E aqui no período expulsivo eu tenho que lembrar da manobra de Hitchen. O que é a manobra de Hitchen, moçada? É eu com uma mão eu seguro a deflexão fetal e a outra mão eu comprimo o período na hora da expulsão fetal. Na hora que o bebê está fazendo ali o hipomóclio, na hora que realmente ele está desprendendo a cabeça. Essa é a manobra de Hitchen que já caiu na prova do SUS São Paulo. O terceiro período, moçada, é o período de secundamento, ou seja, de dequitação placentária, a expulsão da placenta. Aqui, moçada, a gente tem que, por definição, na verdade por estatística, demora, né, o período, o secundamento, a dequitação dessa placenta, ela demora de 5 a 10 minutos. Ela é considerada e prolongada quando eu tenho mais de 30 minutos desse terceiro período. Mas eu só vou intervir após 60 minutos de secundamento, de dequitação. Por que só após 60? Porque aqui eu começo a ter o maior risco de hemorragia. E aí eu preciso retirar essa placenta. E essa placenta pode estar retida por causa de um acretismo, por exemplo. Lembrando que no terceiro período é quando eu faço a ocitocina profilática. 10 unidades de ocitocina intramuscular, normalmente na coxa. Para quê? Para a gente prevenir HPP, ou seja, hemorragia pós-parto. Faça ocitocina para todas as pacientes. E para a gente finalizar, o quarto período, o famoso período de Greenberg, é a primeira hora pós-parto. Por que a primeira hora é tão importante para a gente, moçada? Porque é nesse momento que acontecem as HPPs, as principais hemorragias pós-parto. Então eu tenho que ficar vigilante, eu tenho que ficar olhando essa paciente mais de perto nessa primeira hora. Combinado? Lembrando que aqui eu tenho o famoso globo de segurança de Pinar, que é a miocontração uterina, o útero contraindo, ficando durinho, um globo realmente impedindo ali hemorragia por atonia, que é a principal causa de hemorragia pós-parto. Fechou? É isso que a gente tem que lembrar dos períodos do trabalho de parto. E para a gente finalizar a assistência ao parto, eu preciso conversar com vocês sobre a classificação de Robson. A classificação de Robson caiu 3 questões nos últimos 5 anos na prova do SUS. Então pode estar na sua prova sábado e a gente tem que, infelizmente, decorar essa classificação. Mas vem comigo que eu vou trazer um macete para você não errar esse tipo de questão na sua prova sábado. O que é a classificação de Robson, moçada? Robson foi uma pessoa, um inglês, que fez uma classificação para a gente comparar grupos e desfechos para a cesárea. Então, nada mais é a classificação de Robson, a gente utiliza ela para classificar as pacientes gestantes e comparar a incidência, por exemplo, de cesárea. Estou fazendo mais cesárea em primíparas ou em múltiplas? Em gemelar ou em gestação única? Prematuro versus paciente a termo? Cesárea prévia ou não? Veja que cada uma dessas coisas pode ser um indicativo de cesárea. Então não tem como eu comparar uma paciente que é primípara em trabalho de parto numa múltipla que não entrou em trabalho de parto, ou até mesmo uma paciente que já teve uma cesárea prévia. Então eu preciso ter como comparar índices de cesárea. E aí Robson criou essa classificação para a gente avaliar e dar uma melhor qualidade na assistência. Como que a gente vai decorar a classificação de Robson, moçada? Qual que é a dica aqui? Grave isso. Quanto menor o número, menor a paridade. Os números ímpares são os imparáveis, ou seja, paciente que está em TP. E os números pares são os parado, ou seja, paciente que não entrou em trabalho de parto e eu estou induzindo. Tá certo? Então grave-se. Menor número é menor paridade. Ímpar, imparável. Não, está em TP. Parado, parado é a paciente que não está em TP, eu estou induzindo. Por quê, moçada? Olha aqui comigo. Os 4 primeiros grupos de Robson, moçada, são as pacientes que estão a termo e feto cefálico. Qual que é a diferença, então, desses 4 grupos? Os de menor número, 1 e 2, é de menor paridade, portanto, as primíparas. Os de maior número, 3 e 4, são
o de maior paridade, portanto as múltiplas, que já teve pelo menos um parto prévio. Os ímpares, 1 e 3, são imparáveis, são aquelas pacientes que entraram em trabalho de parto espontâneo. O 2 e o 4, os números pares, são as pacientes que estão paradas, que não estão em trabalho de parto, portanto, são as pacientes que a gente está induzindo o trabalho de parto. Sabendo dessa decoreba, a gente consegue falar qual que é o grupo 1, 2, 3 e 4. O 1 é quem? Nulípara, número pequeno, como ele é ímpar e imparável, que está em trabalho de parto espontâneo. Cefálico, a termo. O 2 é paciente também nulípara, veja, baixo número. Porém, que a gente está induzindo o trabalho de parto, porque 2 é par, 2 está parada. Também é a termo e cefálico. Já o 3, moçada, 3 é o número maior, portanto, é as múltiplas, imparáveis, que está em trabalho de parto espontâneo, também cefálico e acima de 37 semanas a termo. Já o 4 é as pacientes que também é um número maior, portanto, é múltipla, que está parada, ou seja, que a gente está induzindo o trabalho de parto, que foi submetida à indução de trabalho de parto, também cefálico e a termo acima de 37 semanas. Já o grupo 5, moçada, é a paciente que tem cesárea anterior, independente de se ela está sendo induzida ou não, tá? Paciente que teve cesárea anterior, também cefálico, a termo. Já o 6 e o 7, moçada, são os bebês pélvicos, sendo que o menor número é as primíparas e o maior número, maior paridade, as múltiplas. Então aqui o 6 é pélvico primípara e o 7 é pélvico múltipla, independente da idade gestacional. 8 é gemelar, moçada, também independente da idade gestacional. O 9 é o bebê que está transverso, ou seja, apresentação córmica, também independente da idade gestacional e da paridade. E o 10 são os prematuros, tá certo? Prematuro é 10. Abaixo de 37 semanas, mas tem que ser cefálico, porque se for pélvico ou córmico é o outro Robson. Aqui é o prematuro, abaixo de 37 semanas, cefálico, também independente da paridade, tá certo? É assim que a gente vai decorar a classificação de Robson. Bora para a pergunta do ano passado? Olha lá. Uma gestante de 18 anos de idade, com antecedentes de secundigesta com um aborto, idade gestacional de 37 semanas e um dia, gestação gemelar de coriônica diamniótica, deu entrada no pronto atendimento obstétrico com quadro de amniorexia prematura, ou seja, RPMO. Foi realizado o ultrassom que mostrou o primeiro feto transverso e o segundo feto pélvico. Considerando esse caso hipotético, é correto afirmar que se trata de uma classificação de Robson A6, B7, C8, D9 e 10. Moçada, o que a gente precisa lembrar desse caso clínico? Que é uma gestação gemelar. Se eu sei que é uma gestação gemelar, moçada, eu já cravo qual é o Robson. Robson 8. Toda gestação gemelar é 8. Mas, professor, o primeiro feto está transverso, não seria o 9? Não, moçada, gemelar é 8, pronto, acabou. O 9 do transverso vai ser para pacientes com gestação única, tá bom? Não caiam nessa pegadinha que caiu em 2024. Fechou? Bora para o segundo tema da nossa aula, moçada, contracepção. E aqui a gente precisa lembrar quais são os métodos disponíveis para contracepção. Primeiro, métodos comportamentais, como por exemplo, tabelinha, tá bom? Ou métodos Billing. Métodos de barreira, camisinha. Método cirúrgico, laqueadura, vasectomia. Métodos hormonais, moçadas. E aqui a gente tem os métodos combinados e com o uso de progestagênios isolados. Lembrando que os métodos hormonais são os principais anovulatórios, ou seja, que bloqueiam o eixo hipotálamo hipófise ovariano. Isso é muito bom para várias patologias que a gente não quer que a paciente menstrue e que a gente quer diminuir a flutuação hormonal. Então a gente utiliza esses métodos hormonais que a gente vai dar todo dia, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, uma dosagem adequada de hormônio para ela. E também os dispositivos intrauterinos, o famoso DIU. DIU tanto de cobre não hormonal, quanto também o DIU de levonorgestrel, que é o nosso DIU hormonal.
Dentre os métodos hormonais, moçada, a gente tem então os combinados, que é aquele que tem estrogênio e progesterona. Quais são os métodos combinados, moçada? As pílulas. Clássico, pílula combinada. Tem que ir lá tomar todos os dias. Um injetável mensal, moçada. O injetável mensal tem valeriato de estradiol mais uma progesterona. O anel vaginal que a gente coloca a cada 3 semanas, né? E depois troca, fica uma semana sem, depois volta a colocar o anel vaginal, também tem estrogênio mais progesterona. E o adesivo transdérmico. O adesivo transdérmico também é estrogênio mais progesterona. E quais são os métodos de progestagênios isolados? As pílulas somente com progesterona, tá bom? As famosas mini pílulas. E também um implante contraceptivo, o famoso Implanon, o implante subdérmico de etonorgestrel e o injetável trimestral, moçada. Não confundam. Trimestral tem acetato de medroxiprogesterona, apenas um progestagênio isolado. Já o injetável mensal, aí eu tenho um estrogênio mais uma progesterona. Combinado? E o que mais cai na sua prova ali do SUS é método hormonal e os LARCs, os DIUs principalmente. Tá certo? Bora começar a falar sobre os métodos hormonais. Como eles atuam, moçada? Os métodos hormonais vão ter ou estrogênio mais progesterona ou apenas progesterona. E aí cada uma dessas substâncias vai atuar de um modo. A progesterona, moçada, o progestagênio vai inibir o pico de LH. E a gente vai lembrar lá do ciclo menstrual. Se eu não tenho pico de LH, eu não tenho o quê? Ovulação. Lembre-se, a ovulação ocorre depois ali de 12 horas do pico máximo de LH, 32, 36 horas do início do pico de LH. Se eu não tenho esse pico, não tenho ovulação. Além disso, a progesterona vai espessar o muco cervical e vai alterar a peristalse da tuba. Então vai impedir com que o espermatozoide suba e também com que o óvulo chegue e encontre o espermatozoide. E aí vai ser realmente o progestagênio que vai dar o efeito contraceptivo. E o estrogênio, moçada? O estrogênio inibe o FSH. Portanto, o estrogênio ele inibe o recrutamento folicular. Se eu não tenho recrutamento folicular, eu não tenho como ter um folículo dominante e, portanto, ovulação. Mas o progestagênio ele é utilizado principalmente para a gente estabilizar esse endométrio. Então veja, quando a gente dá muita progesterona, a gente atrofia esse endométrio. E aí a paciente começa a ter escapes por atrofia endometrial. Então a gente utiliza o estrogênio na pílula combinada e também nos outros métodos combinados para estabilizar esse endométrio e impedir o sangramento irregular pelo uso do contraceptivo hormonal. E aí ele melhora esse padrão de sangramento. Lembrando que os métodos hormonais são os métodos anovulatórios. E aí, para a gente lembrar quais são as contraindicações, a gente precisa lembrar que a principal contraindicação ao hormônio é do estrogênio. O estrogênio que contraindica algum método principalmente, porque é o estrogênio que aumenta o risco cardiovascular. É o estrogênio que aumenta o risco de trombose. Então, bora lembrar as contraindicações ao estrogênio. A primeira e talvez a principal que você precisa lembrar para a sua prova e para a sua vida é a hipertensão arterial sistêmica. Moçada, paciente que tem pressão alta, principalmente descompensada ou uma doença vascular, ela tem categoria 4 para o uso de estrogênio. Não vai poder utilizar nenhum método combinado. E a paciente que tem uma hipertensão controlada, ela tem uma categoria 3, ou seja, a gente pode utilizar, mas com muitas ressalvas. Os riscos superam os benefícios. Então, normalmente a gente não utiliza, só se for o último caso, tá certo? Então, veja, quando a gente vai prescrever algum tipo de contracepção, a gente precisa examinar essa paciente, moçada. A gente precisa aferir a pressão arterial. Isso já caiu no SUS, perguntando ali se o paciente, quando a gente vai prescrever um contraceptivo, se a gente precisava de algum exame complementar. Não precisa, mas precisa da pressão, do exame físico da pressão dessa paciente. Paciente que tem algum evento tromboembólico, atual ou prévio,
E aqui a gente lembra do TVP, do TEP, do IAM e do AVC isquêmico. Paciente com enxaqueca com aura, moçada, tá certo? Enxaqueca com aura, sem aura, categoria 2, a gente poderia utilizar. Tabagismo, mas não é qualquer tipo de tabagismo. Paciente que tem mais de 35 anos e mais de 15 cigarros por dia, fuma mais de 15 cigarros por dia, é categoria 4. Paciente acima de 35 anos e fuma menos que 15 cigarros por dia é categoria 3. E abaixo de 35 anos, moçada, independente da carga tabágica, é categoria 2. Então a gente poderia utilizar. Portanto, o tabagismo é importante acima de 35 anos, sendo que abaixo de 15 cigarros dias é categoria 3 e acima de 15 cigarros dias é categoria 4. Além disso, câncer de mama. Câncer de mama atual, moçada. Atual é categoria 4 para o uso de estrogênio. E acima de 5 anos vai passar para a categoria 3. E o que é importante a gente lembrar do câncer de mama? É que a contraindicação ao estrogênio não é só aquele que tem hormônio, que tem receptor de estrogênio positivo. Independe dos receptores hormonais, tá certo? Lembre-se disso para a sua prova. Paciente que tem problema no fígado. Por quê? Porque o metabolismo do estrogênio ele é hepático. Portanto, uma cirrose descompensada, um adenoma hepatocelular, um hepatoma, eu não posso utilizar o estrogênio. Com exceção do amartoma. O amartoma hepático eu poderia utilizar o estrogênio, tá certo? Paciente que tem vasculopatias. E aí a gente lembra da diabetes. Diabetes causa vasculopatias. Então, se a paciente tem diabetes e vasculopatias, seja uma nefropatia, uma retinopatia, uma neuropatia, a gente não vai poder utilizar estrogênio. Além disso, as pacientes que já têm mais de 20 anos de diagnóstico ali da diabetes. Essa paciente com mais de 20 anos, ali, né, com a comorbidade, ela vai ter algum problema vascular. Se você não identificou ainda, talvez você não tenha procurado, mas ela vai ter um problema vascular. Então, não vou utilizar esse estrogênio. Paciente também que tem uma trombofilia conhecida. Se ela já tem alguma trombofilia, eu não vou aumentar ainda mais o risco dela de trombose. Ou também paciente lúpica. Lúpica com anticorpo antiocardiolipina positivo, tá certo? Ou desconhecido. Essa daqui eu não posso utilizar estrogênio. As outras pacientes que não têm a antiocardiolipina positivo, eu poderia sim utilizar, tá certo? Então, lúpica com ANCA positivo, aí ACA, na verdade, anticorpo antifosfolípide positivo, eu não vou utilizar estrogênio pelo risco maior de trombose. Fechou? Fechamos então os métodos hormonais. Mas na sua prova do SUS cai tanto hormônio quanto os LARCs, os contraceptivos de longa duração. E quais são os LARCs, moçada? Quais são os de longa duração? São aqueles que duram mais de um ano. São os DIUs, DIU de cobre ou DIU de cobre e prata, o DIU hormonal de levonorgestrel e o Implanon, o implante subdérmico de etonogestrel. E quais são as indicações dos LARCs, moçadas? A gente pode utilizar para qualquer um, tá certo? Mas os LARCs a gente também prefere utilizar para os pacientes que têm baixa adesão a outros métodos. Também pacientes adolescentes. Por quê? Porque adolescente esquece de tomar pílula. A gente adulto esquece de tomar medicação, quanto mais paciente adolescente. Paciente vulnerável em uso de drogas ou moradora de ruas. Como que a gente vai querer que uma paciente moradora de rua lembre-se de comprar primeiro, né? De comprar ou pegar no posto a pílula e de tomá-la todos os dias. Não tem como, moçada. E também ali a paciente que quer, ela tem indicação do LARC. Só por querer é um ótimo método contraceptivo. Tá bom? Mas esses três são as principais indicações. Lembrando que os DIUs não bloqueiam a ovulação e os LARCs são tão bons porque o uso ideal dele é igual ao uso real. A gente coloca um implante ou um DIU, a paciente não precisa ficar lembrando de tomar alguma coisa. Portanto, o uso ideal é igual ao uso real. A eficácia ideal é igual à eficácia real, porque independe da paciente. Por isso que eles são os melhores métodos contraceptivos. E o Implanon é o melhor de todos, com o menor índice de PIL, tá certo? O menor índice
de falha, menor até mesmo que a laqueadura e a vasectomia. Tá certo? Bora então falar dele. O implante subdérmico de etonogestrel, moçada. Tem uma duração de 3 anos. Então você coloca ele subcutâneo e 3 anos fica protegida. Ele é um hormônio, né, um implante que tem apenas um hormônio, a progesterona. Portanto, a progesterona vai inibir quem? O LH, mas não inibe o FSH. E o que isso repercute clinicamente nessa paciente? Que ela pode ter recrutamento folicular. Portanto, ela pode ter cistos foliculares. E uma paciente que já tem um cisto, talvez não seja tão bom a gente utilizar o Implanon, porque esse cisto pode crescer devido à ação do FSH que não está inibido. E o principal vilão aqui do Implanon é o sangramento irregular. Como ele não tem o estrogênio, moçada, as pacientes elas queixam muito de escape. Escape é a principal queixa aqui do implante subdérmico. Só em 20% dos casos ele vai causar amenorreia, portanto ele vai bloquear o eixo. Portanto, em suma, o Implanon não é anovulatório. Só em 20% dos casos ele inibe o eixo hipotálamo hipófise ovariano. E quais são as principais contraindicações ao implante subdérmico que você precisa levar para sua prova, moçada? CA de mama atual, tá certo? Em tratamento, nos primeiros 5 anos. Depois de 5 anos eu poderia utilizar. Além disso, a doença hepática descompensada, porque a progesterona também vai ser metabolizada no fígado. A hipertensão arterial grave, a compensada eu poderia utilizar. E a paciente que teve um evento tromboembólico agudo. Se for prévio, eu posso utilizar progesterona sem problema nenhum. Combinado? E as contraindicações aos DIUs, moçada? Para quem eu não posso colocar DIU de cobre e DIU hormonal, DIU de levonorgestrel? Quem é categoria 4? Gravidez. Se a paciente está grávida, eu não posso ir lá dentro do útero e colocar um implante, né, um dispositivo intrauterino. Se a paciente tem um sangramento vaginal inexplicado, eu não sei por que ela está sangrando. Ela pode estar sangrando porque ela tem o quê? Um câncer de endométrio. E se ela tem um câncer de endométrio, como que eu vou colocar um dispositivo lá dentro desse útero em contato com o endométrio? Não posso. Então primeiro eu preciso investigar. Paciente que teve mola, tá certo? Paciente com gestação molar prévia e que ainda tem HCG persistentemente elevado, a gente pode estar diante do quê? De uma neoplasia trofoblástica gestacional. Portanto, eu preciso primeiro fazer o diagnóstico, descartar a neoplasia para depois colocar esse meu DIU. Paciente com um câncer de colo uterino ou endometrial já em tratamento, sabido. Paciente com alguma anomalia anatômica desse útero. Por exemplo, um útero de Delfo. Não tem como eu colocar um mioma que distorce a cavidade endometrial. Se o mioma distorce a cavidade endometrial, eu na hora de colocar o DIU, eu tenho um risco de perfurar esse útero e também desse DIU ficar mal posicionado e não agir corretamente. Portanto, eu não vou colocar um DIU se eu estou distorcendo ali a cavidade endometrial. Se é um mioma intramural, subseroso, que não distorce a cavidade, não tem problema, eu posso colocar. E também doença inflamatória pélvica atual. Na vigência de DIP, eu não posso colocar, porque na hora que eu coloco o DIU, eu estou colocando o DIU dentro do útero, eu estou levando bactéria aqui da vagina lá para dentro desse útero. Tá certo? E além disso, para o Mirena, ou seja, o DIU de levonorgestrel, Mirena ou Cailina, o DIU hormonal, ele é classe 3 para paciente que tem o diagnóstico de SAF, de síndrome dos anticorpos antifosfolípides, e classe 4 para paciente com câncer de mama em tratamento. Tá certo? Lembre-se dessas outras duas contraindicações ao DIU de levonorgestrel, ao DIU hormonal. E para a gente finalizar, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns mitos e verdades do DIU, né? A gente pode colocar em pacientes jovens, não só como pode, como deve. É um ótimo método hormonal para pacientes jovens, adolescentes, como a gente viu no início dessa nossa conversa. Está contraindicado a nuligesta, paciente que nunca teve gestação, nunca teve parto? Muita gente antiga fala isso, que ele é contraindicado a paciente que nunca teve parto, porque é um pouquinho mais difícil da gente colocar o DIU.
mas não tem essa contraindicação, moçada, pelo amor de Deus. Ele é contraindicado para distorção importante da cavidade uterina. Aí sim, tá certo? Se eu distorço ali a cavidade endometrial, aí eu não posso colocar. E além disso, o DIU de cobre realmente ele aumenta um pouco o fluxo menstrual e também a cólica menstrual, a dismenorreia. Portanto, atenção para quem tem sangramento uterino anormal ou para quem tem plaquetopenia. A plaquetopenia é uma contraindicação relativa à inserção do DIU de cobre, tá certo? Relativa à inserção do DIU de cobre. E a paciente que tem um sangramento uterino normal, já investigado, sabe qual é a causa, por exemplo, ali uma adenomiose, eu poderia colocar um DIU hormonal, mas não um DIU de cobre, porque eu vou piorar esse sangramento aí uterino anormal. E não preciso fazer nenhum exame para a inserção do DIU, moçada. Não preciso de ultrassom, não preciso de colpocitologia oncótica, o preventivo de Papa Nicolau, e não preciso de mamografia. Tá certo? Eu preciso de beta-HCG, moçada? Olha lá, depende. Então, bora lá, vamos conversar sobre isso. Para a inserção do DIU, moçada, eu tenho que ter uma história clínica e um exame físico, só isto basta, mais uma certeza razoável que a paciente não está grávida. E o que é uma certeza razoável? É só o beta-HCG? Não, moçada. É isso daqui também. Se a paciente falou que desde a última menstruação ela não teve nenhuma relação sexual, isto é uma certeza razoável de que ela não está gestante. Se a paciente está nos primeiros 5 dias da menstruação, algumas literaturas colocam até os primeiros 7 dias, eu posso colocar esse DIU porque eu sei que ela não está grávida. E se a paciente está utilizando um método de alta eficácia até a inserção do DIU, sem ali, né, sem estar menstruada, já estando ali no meio ou no final do ciclo menstrual, ela utilizando o método de alta eficácia, por exemplo, uma pílula combinada, não é só método de barreira, eu posso, né, colocar esse DIU porque eu tenho uma certeza razoável que ela não está gestante. Então, não necessariamente eu preciso de beta-HCG. Fora disso, aí eu preciso. Se eu não tenho nada disso, aí eu preciso pelo menos de um exame urinário de gravidez. Combinado? Bora então para a questão 2, questão que caiu ano passado. No Brasil, as normas para a realização da laqueadura tubária foram estabelecidas pela Lei de 96, de acordo com o planejamento familiar da nossa Constituição, e de acordo com a nova Lei de 2022, a esterilização voluntária em homens e mulheres é permitida e regulamentada. A respeito das condições para a realização da laqueadura tubária, considerando o exposto na nova Lei de 2022, que entrou em vigência em 2023, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A esterilização pode ser realizada imediatamente após a solicitação, sem período de aconselhamento? Não, moçada, a gente precisa de 6 dias da manifestação da vontade até a realização de 60 dias da manifestação da vontade até a realização do procedimento. A histerectomia e a oforectomia, então retirada do útero e dos ovários, são métodos aceitos para esterilização conforme a nova lei? Pelo amor de Deus, não! Isso daqui é uma cirurgia extremamente agressiva e grande. A gente vai fazer laqueadura, tirar uma parte da tuba, apenas. C. A paciente deve ter no mínimo 25 anos de idade para ser elegível para a laqueadura tubária? Não, moçada, a lei mudou para 21 anos ou 2 filhos vivos. D. É necessário o consentimento do cônjuge para a realização do procedimento? Também não, moçada, isso caiu por terra na lei de 2022, graças a Deus. Não preciso que o companheiro ou a companheira autorize eu fazer um procedimento de contracepção, procedimento de laqueadura ou vasectomia. E a ligadura tubária pode ser solicitada durante o parto com a manifestação da vontade 60 dias antes. Lindo, maravilhoso, esta é a nossa resposta, moçada. E aí eu trago esse último slide para a gente relembrar quais foram as mudanças que ocorreram aí na contracepção cirúrgica com a nova lei de 2022. Moçada, quais são os critérios atuais para a realização de laqueadura e de vasectomia? A paciente deve ter 21 anos ou 2 filhos vivos, então pode ser antes dos 21 anos, desde que ela já tenha 2 filhos vivos. Ela tem que manifestar a vontade de realizar o procedimento
60 dias antes do ato cirúrgico, pode ser feito no período puerperal, portanto, pode ser feito no intraparto e ela não necessita mais da autorização do companheiro, do cônjuge, tá certo? Então, essas foram as principais mudanças. Professor, a paciente pode pedir cesárea só para fazer a laqueadura? Não, moçada. A gente pode e deve incentivar o parto via vaginal e aí depois do nascimento a gente pode fazer uma laqueadura que a gente chama periumbilical. A gente faz uma pequena incisão ali em volta do umbigo, por ela a gente encontra a tuba de um lado, tuba do outro lado, fecha, amarra e pronto, tá feito a laqueadura, tá certo? Então não necessariamente laqueadura no intraparto é sinônimo de cesárea. Fechou? Isso pode aparecer aí na sua prova. E para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, sangramento da primeira metade da gestação, moçada. E quando que eu falo sangramento até 20 semanas de gestação, eu estou falando de 3 causas: abortamento, gestação ectópica ou gestação molar, tá certo? E a gente vai passar um pouquinho, rapidinho, para cada uma dessas 3 causas de sangramento na primeira metade da gestação. Começando com o abortamento, moçada. O abortamento, moçada, a gente pode dividir eles em 6 grandes grupos aí. O abortamento, na verdade, que nem é um abortamento, mas é uma ameaça de aborto, que é a paciente que chega para você e o que está ali no caso clínico, que começou a ter um sangramento, mas é um sangramento de pequena quantidade, é um sangramento com pouca ou nenhuma cólica, que você faz o toque vaginal, o colo está fechado e você tem BCF presente. Esse é apenas uma ameaça de aborto. Qual é a nossa conduta? Orientação. Fazer analgésico, fazer antiespasmódico, orientar um repouso relativo, tá certo? Não é, eu sempre brinco com as pacientes, não é para você só ficar deitada, mas também não é para você sair correr uma maratona, tá certo? Então, é um repouso relativo. E a progesterona, que às vezes pode estar lá nas suas alternativas, não tem evidência nenhuma que segura aborto. Então, a gente não deve prescrever progesterona. Eu posso ter também um aborto inevitável ou em curso. É a paciente que chegou para você e está ali com muito sangramento, com muita cólica, você faz um toque e o colo está aberto. E ali eu tenho um embrião visto no meu ultrassom. Não preciso de ultrassom para fazer o diagnóstico, mas se eu tenho um colo aberto com muito sangramento, eu tenho um diagnóstico de aborto em curso inevitável e eu vou fazer o quê? Esvaziar esse útero ou aguardar ela mesmo eliminar. Esvaziar como? Com curetagem uterina ou amil, tá certo? Aspiração intrauterina, manual intrauterina, tá certo? Mas eu posso também só aguardar ali, esperar ela mesma, o organismo mesmo, eliminar, tá bom? Posso ter um aborto completo. O que é a história do aborto completo? É a paciente que sangrou em casa, sangrou muito, teve muita cólica, mas agora ali no seu pronto atendimento, o que acontece? Ela está sem sangramento, sem cólica, ou uma mínima cólica e um mínimo sangramento. E aí você toca, o colo está fechado. Você faz um ultrassom e tem um eco endometrial menor que 15 milímetros. Ou seja, ela eliminou tudo. Até o 15 milímetros é normal. Abaixo, né, até 15 é normal. Abaixo é um aborto completo. Acima é um aborto incompleto. No aborto completo, eu vou só tranquilizar a paciente, dar sintomático se ela estiver sentindo alguma coisa, fazer para ela um atestado se ela precisar, atestado de até 14 dias, tá bom? Aqui não é licença maternidade porque é aborto, e vou liberá-la para casa. Já no aborto completo, moçada, é quase a mesma história, só que a gente faz um ultrassom e a gente vê restos ovulares, ou seja, um eco endometrial acima de 15 milímetros. O colo aqui normalmente pode estar fechado também ou entreaberto. E aí eu preciso esvaziar esse útero. Então vou fazer uma curetagem ou um amil. Posso aguardar também, não tem problema. Mas se tiver o amil ou a curetagem, marca lá o esvaziamento uterino. E por fim, posso ter também um aborto retido. O que é o aborto retido? É a paciente que sangrou, às vezes sangrou pouco, está com um pouquinho de cólica, faço um ultrassom e vejo um embrião
com um comprimento cabeça-nádega acima de 7 milímetros e que não tem BCF. Gravem esse número. CCN acima de 7 milímetros, um bebê que já tem 7 milímetros de comprimento, ele precisa ter BCF. Se não tem BCF, é um aborto retido. É uma gestação não evolutiva. E aí eu posso fazer conduta expectante também, esperar a própria paciente, o organismo eliminar essa gestação. Até 30 dias pode acontecer isso. Ou fazer o esvaziamento intrauterino. E por fim eu tenho o aborto infectado, que é a paciente, qualquer uma dessas pacientes que a gente conversou, mas que tem febre, que tem um corrimento fétido. Essa paciente está infectada. E aí o que eu faço? Clinda e Genta. Antibiótico, terapia endovenosa. Clinda e Genta, começo o antibiótico e obrigatoriamente faço esvaziamento uterino. Tá certo? Faço esvaziamento. Não posso aqui ter conduta expectante porque ela tem um foco infeccioso dentro do útero dela. Tá certo? Então aqui é antibiótico mais esvaziamento. Normalmente aqui o colo ele está aberto, mas pode estar fechado também. Combinado? É isso que a gente tem que lembrar de abortamento. Gestação ectópica, moçada. Como que eu faço o diagnóstico da gestação ectópica? É isso. É um ultrassom mostrando, né, uma gestação fora do útero. Aqui está o útero e aqui está a tuba direita. Tá certo? Tuba direita com a gestação lá dentro. Mas quando eu vou suspeitar de gestação ectópica? Quando eu tenho um atraso menstrual, quando eu tenho uma dor abdominal muito importante, moçada, não é só aquela dorzinha cólica, é uma dor abdominal importante e um sangramento vaginal com beta-HCG positivo. Nesse caso, eu preciso descartar a gestação ectópica. Como? Fazendo um ultrassom. O ultrassom viu gestação tópica? Beleza. Não estou diante de uma ectópica, estou diante de uma gestação tópica. Pode ser, por exemplo, um quadro de abortamento. Agora, se eu tenho uma gestação fora do útero, é ectópica. E aí eu tenho que lembrar os critérios também para a gente realizar conduta expectante, conduta medicamentosa e conduta cirúrgica, que são os 3 tipos de tratamento para a gestação ectópica. Começando com a conduta expectante, moçada. Para eu ter uma conduta expectante, ou seja, esperar o organismo reabsorver essa gestação ectópica por si só, sem intervir, eu preciso ter uma gestação ectópica íntegra. Se ela for rota, eu já tenho que fazer cirurgia. Então, a gestação ectópica íntegra, uma estabilidade hemodinâmica. Se for instabilidade, eu tenho que fazer cirurgia. Tenho que ter uma paciente que tem um desejo gestacional no futuro e ausência de BCF. Se eu tenho BCF, eu também tenho que fazer conduta cirúrgica, tá certo? E além disso, aqui eu tenho que ter uma massa anexial menor que 5 centímetros e um beta-HCG em queda, moçada. Isso que pega vocês. Beta-HCG em queda é abaixo de 2000. Por quê? Se eu tenho uma massa anexial maior ou se eu tenho um beta-HCG maior que 2000 e não está em queda, eu preciso fazer conduta medicamentosa. Tá certo? Então, na conduta medicamentosa, eu também tenho que ter uma ectópica íntegra, uma estabilidade hemodinâmica, um desejo gestacional no futuro, ausência de BCF, mas a massa anexial tem que ser ali abaixo de 3,5, 5, tá certo? Depende da literatura. Normalmente aqui a gente coloca um ponto de corte um pouquinho menor, 3,5. Um beta-HCG pode ser um pouco maior, abaixo de 5.000, e aqui tem que estar em ascensão ou em platô, tá bom? Porque se ele estiver em queda e abaixo de 2.000 eu vou fazer conduta expectante, mas se ele estiver em ascensão em platô eu tenho que fazer conduta medicamentosa e também a ausência de disfunção ali hepática principalmente. Por quê? Qual o medicamento que eu vou fazer aqui? Metotrexate. Metotrexate é hepatotóxico, portanto eu não posso ter nenhuma disfunção hepática. Beleza? Então qual é a grande diferença da conduta expectante e da conduta medicamentosa? É o tamanho da massa e o beta-HCG. Principalmente o beta-HCG, moçada. Sendo que para a gente fazer conduta expectante, eu preciso que ele esteja em queda. Se ele não está em queda e ele é abaixo de 5.000, eu faço a conduta com metotrexate, conduta medicamentosa. E por fim, a conduta cirúrgica, aí é qualquer um desses casos. Ectópica rota, ou instabilidade hemodinâmica, ou BCF presente, ou um beta maior que 5.000, ou ainda recorrência da ectópica na mesma tuba.
Às vezes eu fui lá, eu só tirei a ectópica, não tirei a tuba como um todo, tá certo? Fiz salpingostomia, não salpingectomia, e aí ela teve uma nova ectópica na mesma tuba. Aí eu tenho que ir lá e tirar essa tuba, tenho que fazer cirurgia, conduta cirúrgica. Combinado? É isso que a gente precisa lembrar da gestação ectópica. E para a gente finalizar a nossa conversa, doença trofoblástica gestacional, moçada. A gente precisa saber diferenciar mola completa de mola incompleta. O que é a mola completa, moçada? É quando um espermatozoide vai lá e fecunda um óvulo vazio, sem componente genético materno. Portanto, na mola completa, moçada, eu tenho uma divisão ali do componente paterno, portanto, o material é apenas paterno, é diploide 46XX na maioria dos casos, 95%, mas também pode ser 46XY, tá certo? Também pode ser. E aqui eu não tenho formação de partes fetais, não tenho formação do embrião e eu tenho um maior risco do que? De malignização. Por quê? Porque eu só tenho componente aqui genético paterno. Um risco de 15 a 20% de virar uma neoplasia trofoblástica gestacional. Já na mola parcial ou incompleta, você pode encontrar esses dois nomes na sua prova, eu tenho 2 espermatozoides fecundando um óvulo normal com com genes maternos. Então aqui eu tenho uma mola triploide, com presença de material paterno e materno, com formação de partes de tecido fetais. Então às vezes eu vejo tecido fetal, como aqui, ó. Eu tenho as vesículas, mas também tenho a formação de tecido fetal. E aqui eu tenho um menor risco de malignização, apenas de 5%. Lembrando que isso daqui é a imagem clássica da mola completa, né? A imagem de flocos de neve que a gente chama ao ultrassom. Veja, cheio dessas bolinhas, dessas vesículas dentro do útero. Isso é clássico da mola completa. A mola parcial, moçada, ou incompleta, pode ter pedaços ali de fetos. A gente pode conseguir tentar ver ali uma parte fetal no ultrassom. Como que a gente vai tratar a doença trofoblástica gestacional? Através da vacoaspiração elétrica ou a 1000. O padrão ouro é a gente vacoaspirar através de um sistema elétrico, mas eu também posso utilizar a 1000. E preciso lembrar de fazer o segmento dessa paciente. O segmento após o esvaziamento. Como que eu faço esse segmento? Dosagem de beta-HCG semanal até ele negativar. E depois que ele negativa, vou fazer beta-HCG mensal até 6 meses de segmento, tá certo? Só depois de 6 meses com beta-HCG negativo, eu posso falar que essa paciente está curada e posso liberar ela para engravidar depois de 1 ano de segmento, tá certo? Antes disso, ela não pode engravidar, porque se ela engravida, aumenta a beta-HCG e eu perco meus parâmetros aqui para pensar em neoplasia trofoblástica gestacional. Portanto, eu também tenho que oferecer uma contracepção eficaz. E quando eu vou suspeitar de malignização? Quando eu tenho esse beta-HCG em ascensão. 3 dosagens de beta-HCG com ascensão maior que 10%. Lembrando, se são 3 dosagens, eu coleto no 0, no 7 e no 14 dias. Então são 2 semanas ele subindo, mas são 3 dosagens. Isso é pegadinha de afirmativas do Sul São Paulo. Falam que são 3 semanas de ascensão. Não, são 3 dosagens. 3 semanas de ascensão vão dar 4 dosagens, moçada. Seria 0, 7, 14 e 21. Então veja, a ascensão são 3 dosagens, 2 semanas. Ou 4 valores em platô. E aí aqui sim são 3 semanas dele em platô. 0, 7, 14 e 21 dias. Ou ainda a presença de metástases à distância. E os 2 principais sítios de metástases da doença trofoblástica gestacional, da neoplasia, é vulva, vagina e pulmão. Tá certo? Vulva e pulmão. Vagina e pulmão. Beleza? E se eu tenho algum desses casos, eu vou tratar, né, a neoplasia com o quê? Com quimioterapia, com metrexate principalmente. Posso, em alguns casos, utilizar poliquimioterapia? Posso. Isso normalmente nunca vi cair no SUS. Na verdade, cai muito pouco em prova de acesso direto. Por isso que a gente aqui sintetiza para vocês como metotrexate. Beleza?
Questão 3, para a gente finalizar a nossa aulinha. A Suzana estava avaliando uma paciente de 27 anos de idade que suspeita de gravidez devido a um atraso menstrual de 6 semanas e devido a um teste de farmácia positivo. Um exame laboratorial de beta-HCG mostrou níveis de 28.000 e o ultrassom transvaginal revela um comprimento cabeça-nádega de 10 milímetros. Com base nessa hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais apropriada desses resultados. Bora aqui de baixo para cima. E atraso no desenvolvimento embrionário, considerando o tamanho do CCN para o nível de beta-HCG. Moçada, a gente tem ali um atraso? Não, está compatível. Beta-HCG de 28.000, 6 semanas de atraso, está compatível com o CCN de 10 milímetros. D. Início de uma gestação gemelar, inferindo pelos níveis elevados de beta-HCG? Não, moçada, não estão elevados os níveis de beta. C. Gravidez avançada com níveis de beta-HCG indicativos de gestação além do primeiro trimestre? Também não, tá normal o nível de beta, moçada, com 6 semanas de atraso. B. Gravidez com possível desenvolvimento anormal sugerindo a necessidade de acompanhamento ultrassonográfico subsequente? Não, moçada, não. 6 semanas já tem um CCN de 10 milímetros. Faltou apenas eu falar que tinha BCF positivo. Alternativa A, gravidez intrauterina normal, em torno de 6 a 7 semanas de gestação. É justamente isso. CCN de 10 milímetros com beta-HCG de 28.000 é compatível com uma gestação de 6 a 7 semanas. Essa questão só faltou falar do beta-HCG. Na época foi pedido até recurso para essa questão, mas não foi aceito, porque realmente a melhor resposta é a nossa alternativa A. Faltou ali só a banca ter um pouquinho mais de cuidado e colocar que o BCF era positivo. Beleza, moçada? Tamo aí juntos até o final. Tem o Pra Cima do SUS, que a gente vai falar sobre outros 5 temas que a gente não abordou aqui na nossa aulinha. E também, moçada, a gente se vê na live de correção após a prova sábado do SUS São Paulo. Tá certo? Um beijo e até sabadão, moçada. Uma boa prova. Arrebentem!